para pensar sobre o Evangelho. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque para você e para mim, o Evangelho é algo muito sério e importante. Então, nós não podemos negligenciar o Evangelho em tempo algum. Temos que dar a ele o devido valor em nossas vidas. Temos que ser ministros desse Evangelho. Temos que andar com dignidade, de acordo com esse Evangelho. Então, nós devemos levar o Evangelho com seriedade. É isso o que o Senhor Jesus quer ver de você e de mim. Essa atitude séria de levar o Evangelho com seriedade. Não podemos brincar nessa questão. Não podemos nos enganar. Não podemos transformar o Evangelho em uma bagunça, digamos assim. Não. Não podemos brincar a esse ponto. Não podemos ser crianças a esse ponto. É hora de termos maturidade no Evangelho. É isso que o Senhor Jesus quer que façamos durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação. Ele nos chamou para isso. Então, nós devemos cumprir o ministério do Evangelho com eficiência, com responsabilidade, com seriedade acima de tudo. Porque o Senhor Jesus, quando começou a pregar o Evangelho do Reino de Deus, foi assim que ele fez. Ele deixou esse exemplo para você e para mim hoje. Então hoje, no século XXI, nós devemos fazer a mesma coisa. Ele nos chamou para isso. Ele nos salvou por sua graça para fazermos isso. Ele transformou a você e a mim em ministros do Evangelho hoje para sermos os porta-voz do Evangelho hoje. Então, a nossa vida tem que estar de acordo com a palavra da verdade do Evangelho. Nunca podemos nos esquecer disso. Então, é isso que nós devemos fazer com diligência cada vez maior. Então, essa é a questão hoje. Tanto para você como para mim. Porque o que vai ser falado aqui serve para você e para mim hoje. Para avaliarmos como estamos em relação ao Evangelho. Então, eu separei aqui 7 questões baseadas em 7 textos das Escrituras. E o primeiro texto que eu vou ler aqui ele está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Então, está escrito assim, ó. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, baseado nesse versículo aqui, eu fiz a primeira questão aqui é essa, ó, que eu escrevi aqui. Está escrito assim, ó. Se hoje você está ouvindo a palavra de um outro evangelho diferente e crendo nele, você está sendo selado por ele em qual espírito? Então eu vou repetir aqui, ó. Se hoje você está ouvindo a palavra de um outro evangelho diferente e crendo nele, você está sendo selado por ele em qual espírito? Essa é a questão para se pensar, para se chegar a uma conclusão, para meditar nela. Essa questão vai avaliar a você e a mim. Então, nós temos que chegar a uma conclusão a respeito dessa questão, para darmos uma resposta satisfatória a nós mesmos, para vermos onde é que estamos. Então agora eu vou ler aqui o segundo
o segundo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2. Está escrito assim, ó. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, baseado nesse texto, eu formulei aqui mais uma questão, que é a seguinte, ó. Se hoje você não está retendo em si o evangelho como um dia o Senhor Jesus pregou, como é que você pode ser salvo? Porque se você não retém o evangelho genuíno, puro e simples, você está crendo em vão. Então, essa questão nos leva a pensar em qual evangelho estamos. Se estamos retendo mesmo o evangelho que o Senhor Jesus pregou, ou estamos retendo um outro evangelho. Essa é a questão que tem que ser respondida. Essa questão é séria. Não é brincadeira. Não estou aqui para brincar nem fazer palhaçada, mas para trazer essa questão hoje, porque hoje, no século XXI, mais do que nunca, precisamos reavaliar essa questão do evangelho, que infelizmente está muito deturpado, está muito pervertido. E por que chegou a esse ponto? Por causa das práticas que as pessoas fazem em relação ao evangelho ou a outro evangelho. Porque, infelizmente, muitas pessoas hoje não estão retendo o evangelho como deveria ser retido. Elas se deixaram levar por um outro evangelho misturado, deturpado e pervertido. E é aí que está o grande erro. Então, essa questão é importante por causa disso. Vou ler até aqui essa questão de novo. Ó. Se hoje você não está retendo em si o evangelho como um dia o Senhor Jesus pregou, como é que você pode ser salvo? Porque se você não retém o evangelho genuíno, puro e simples, você está crendo em vão. Essa é a questão. Será que muitos hoje não estão crendo em vão? Porque não estão retendo o evangelho genuíno, puro e simples? E sim porque se deixaram levar por um outro evangelho diferente, que é um evangelho misturado, deturpado e pervertido. Essa é a questão. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. É também nessa mesma epístola aqui, só que lá no primeiro capítulo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Está escrito assim, ó. Por que não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, baseado nesse versículo aqui, é a terceira questão aqui, ó, que eu formulei aqui. Está escrito assim, ó. Se hoje a pregação do evangelho que você está ouvindo por aí nas denominações é feita com sabedoria de palavra, isso significa que a cruz de Cristo está sendo anulada. Então, essa é uma questão séria a se pensar. Porque quando pensamos nessa questão, nós podemos chegar a uma conclusão se estamos fazendo algo certo ou errado. Então, essa questão aqui
é interessante por causa disso. Ele diz aqui, ó. Se hoje a pregação do evangelho que você está ouvindo por aí nas denominações é feita com sabedoria de palavra, isso significa que a cruz de Cristo está sendo anulada. Será que a cruz de Cristo está sendo anulada? Porque pessoas estão pregando com palavras de sabedoria? Se isso estiver acontecendo, esse é o erro. E erro, dessa forma, não pode continuar existindo. Então essa questão referente a esse texto que eu li aqui. Agora eu vou ler aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Está escrito assim, ó. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, baseado nesse versículo, eu formulei aqui mais uma questão, que é assim, ó. A questão é a seguinte: será que hoje você pode dizer com certeza que o evangelho que você está anunciando é segundo o homem de quem você o recebeu e o aprendeu, e que não é mediante revelação de Jesus Cristo? Essa é a questão. Porque, infelizmente, dá para se perceber, dá para se notar que muitos estão pregando o evangelho aí que não receberam pela revelação de Jesus Cristo. É um evangelho que eles aprenderam de outros homens. E é aí que está o erro. Esse erro tem que ser combatido com firmeza. Se esse erro está acontecendo, é preciso cortar esse mal pela raiz. O mal desse erro tem que ser cortado pela raiz, de forma definitiva. Porque o evangelho que você deve pregar e o evangelho que eu tenho que pregar hoje só pode ser feito pela revelação de Jesus Cristo. É simples assim. É isso que devemos entender, nos conscientizar disso hoje. Porque, infelizmente, muitos já não estão pregando o evangelho segundo a revelação de Jesus Cristo. E esse erro, infelizmente, está acontecendo hoje no século XXI. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, deixa eu achar aqui, capítulo 8, versículos 34 e 35. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 35. Já escrito assim, ó. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Então, essa é a questão. Aí eu formulei aqui uma pergunta a respeito disso. É assim, ó. Será que hoje você já se negou a si mesmo e tomou a sua cruz para seguir Jesus, levando o seu vitupério? Porque se você quiser salvar a sua vida por causa de Jesus e do Evangelho, é a sua vida que você tem que perder. Então essa é a questão. Se você quiser perder, perca a sua vida por causa de Jesus e do Evangelho. Que se você perder a sua vida por causa de Jesus e do Evangelho, você vai
achar a sua vida em Cristo Jesus.